Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Folha de São Paulo traz uma reportagem com o título Bolsonaro pode responder por crimes comuns se interferência na Polícia Federal for comprovada. É de conhecimento de todos o que está acontecendo no Ministério da Educação. Interferências de pessoas que não são funcionários, são pastores e que têm atuado, estavam atuando com conhecimento do ministro Milton Ribeiro, que em áudio falou que o próprio presidente eram pessoas especiais do presidente, né? E depois, agora nas investigações em andamento, foi feito mandado de prisão. Ele foi preso, ficou preso por 24 horas praticamente, e foi solto. E depois foi revelado que o presidente teria interferido. Também o policial, o delegado que o prendeu, falou que houve interferência. Tanto é que o ministro era para ser preso e levado para depoimento, mas a Polícia Federal não fez isso, dizendo que não tinha estrutura. A Polícia Federal, que tem uma ampla estrutura, não falta estrutura. Com certeza não foi por causa de estrutura. Então, o que é que a Folha de São Paulo traz? Ela diz que o presidente, se comprovada a interferência do presidente, que se o presidente tiver avisado realmente ao ministro, tiver interferido nas decisões judiciais, ele poderá ele poderá ser responsabilizado por crimes comuns. Então, o advogado de Bolsonaro nega, a existência do diálogo entre o presidente e Ribeiro e disse que caberá ao ex-ministro explicar o uso indevido do nome do mandatário. Ele também reiterou que o presidente não interfere na Polícia Federal. Especialistas responderam que as revelações feitas até o momento levantam indícios que precisam ser comprovados, não sendo possível imputar crime ao presidente antes do término das investigações. Raquel Scal, doutora em Direito Penal e professora da FGV, Direito de São Paulo, considera que a hipótese mais plausível para enquadrar as condutas do presidente seria pela Lei das Organizações Criminosas, Lei 12.850 de 2013, que prevê o crime de obstrução de justiça. O presidente também poderia responder por crimes contra a administração pública, como prevaricação, advocacia administrativa e violação de sigilo funcional. O diretor e primeiro secretário do IBCC, IBC-CRIM, Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, Bruno Salles Pereira Ribeiro, também cita a Lei 12.850 de 2013 de organizações criminosas e acrescenta a possibilidade de responsabilização pelo crime de favorecimento pessoal do Código Penal se os delitos forem comprovados. O advogado Renato Stanziola Vieira, diretor e segundo tesoureiro do IBC-CRIM e sócio fundador do escritório Quedi e Vieira Advogados, diz que as chances de responsabilização dependerão da apuração provar que Bolsonaro sabia dos fatos. Em caso afirmativo, mais pessoas poderão responder criminalmente. Abre aspas, em qualquer das duas situações, favorecimento pessoal e violação de sigilo funcional, além do presidente da República, e por se tratar de informação sigilosa, os demais agentes públicos que deveriam guardar sigilo sobre os fatos igualmente podem vir a ser responsabilizados criminalmente. Fecha aspas. Devido à prerrogativa de foro do cargo, Bolsonaro só pode responder por crimes comuns se houver uma denúncia do Procurador-Geral da República, cargo exercido por Augusto Aras, que deve ainda ter o aval da Câmara antes de ter andamento no STF. Scalcom FGV considera isso pouco provável, porém, caso Bolsonaro não seja reeleito, ele descarta que haveria maior chance de prosseguimento e efetividade de investigações, já que uma resposta nessa esfera não dependeria mais do PGR. Em relação aos chamados crimes de responsabilidade previstos na Lei 10.079 de 50, conhecida como Lei do Impeachment, a avaliação é de que há possibilidade de enquadramento em diversos artigos,
mas que por conta do fator político, as chances de o processo de impedimento avançar na reta final do mandato são poucas. Ribeiro afirma que, embora legalmente possível, o acúmulo de pedidos de impeachment não analisados pelo presidente da Câmara, presidente da Câmara, Arthur Lira, e o ano eleitoral tornam essa via improvável. Para o professor de Direito Constitucional da Universidade de Brasília, Mamed Said Maia Filho, não é possível esperar que a Câmara avalie o caso da mesma forma que o Judiciário. Ele diz ainda que a abertura de um processo, a essa altura, funcionaria mais como um elemento de desgaste para a imagem de Bolsonaro, papel que pode ser cumprido pela CPI do MEC. O pedido de instauração de investigação parlamentar foi apresentado nesta terça pelo líder da oposição do Senado, Randolfo Rodrigues, da Rede. Carolina Cirilo, professora de Direito Constitucional da Universidade Federal do Rio de Janeiro, também considera o impeachment de Bolsonaro impossível neste mandato e adiciona que há uma discussão no meio jurídico sobre esse caso reeleito. Ele ainda poderia ser responsabilizado. Aqui, claro que ele pode sim. Possíveis crimes praticados por Bolsonaro no caso de Milton Ribeiro. Código Penal. Artigo 319. Prevaricação. Retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra a disposição expressa de lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Artigo 321. Advocacia administrativa. Patrocinar, direto ou indiretamente, interesse privado perante a administração pública, valendo-se da qualidade de funcionário. Pena, detenção de 1 a 3 meses ou multa. Se o interesse for ilegítimo, detenção de 3 meses a 1 ano, além de multa. Artigo 325. Violação de sigilo funcional. Revelar fato de que tem ciência em razão do cargo e que deva permanecer em segredo ou facilitar-lhe a revelação. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos. Ou multa se o fato não constitui crime mais grave. Favorecimento pessoal. Auxiliar a subtrair-se à ação de autoridade pública autor de crime, a que é combinada a pena de reclusão, detenção de 1 a 6 meses e multa. A Lei 12.850 de 2013, Lei das Organizações Criminosas, essa é mais pesada. Artigo 2. Promover, constituir, financiar ou integrar pessoalmente ou por interposta pessoa organização criminosa. Pena, reclusão de 3 a 8 anos e multa, sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações penais praticadas. Parágrafo 1º. Nas mesmas penas incorre quem impede ou, de qualquer forma, embaraça a investigação de infração penal que envolva organização criminosa. Lei 10.079 de 50, Lei dos Crimes de Responsabilidade. Atentar contra a probidade da administração, não tornar efetiva a responsabilidade dos seus subordinados quando manifesta em delitos funcionais ou na prática de atos contrários à Constituição. Infringir o provimento dos cargos públicos, as normas legais. Proceder de modo incompatível com a dignidade, a honra e o decoro do cargo. Impedir de qualquer meio o efeito dos atos, mandados ou decisões do Poder Judiciário. Punição, perda do cargo com inabilitação até 5 anos para o exercício de qualquer função pública. Esse aqui eu fiz um resumo do que está na Folha de São Paulo, intitulado como Bolsonaro pode responder por crimes comuns se interferência na PF for comprovada. Por Jéssica Brandino, há 1 hora foi publicado. Então, aqui é um resumo, né? O Bolsonaro, eu diria que não são apenas essas leis que ele viola a Constituição como um todo, né? Eu tenho feito aqui, se você acompanha o canal, se não acompanha, se inscreva, assista os vídeos do canal. Tenho falado que ele viola a Constituição. A Constituição é a lei geral, é a lei que se sustentam todas as outras leis. Se ele viola a Constituição, que é a lei maior,
né, ele já deveria ter sido responsabilizado. Sem a Constituição não existe direito. Sem a Constituição há um retrocesso civilizatório. Essa noção de que Bolsonaro viola a Constituição que as pessoas não têm, que ele viola a Constituição, me parece nítido, porque quando ele faz um ato desse que repercute, aí se fala nas leis que ele viola, né? Como foi feito aqui, que ele possivelmente teria violado, ainda está investigando, né? Então, na verdade, já existem fatos que comprovam que Bolsonaro viola a Constituição como um todo. Daí todo o direito civil, o direito penal, ele é a base do direito é a Constituição. Sem Constituição não há direito. Há um retrocesso civilizatório. Quando ele atenta contra o judiciário de qualquer forma, não apenas obstruindo a justiça, que é um fato grave, mas ele atenta ameaçando o STF de qualquer forma, tirando o prestígio do Poder Judiciário, que é um poder que é um dos três poderes, não é apenas o Executivo que é poder, o Judiciário e o Legislativo, e ele atenta claramente contra a Constituição, ele não vai respeitar as demais leis. Se ele não respeita a lei maior, atentar contra o Poder Judiciário é atentar contra a Constituição. Pedir volta do AI-5, pedir fechamento do Congresso. Uma pessoa que faz isso, que apoia isso, essas ideias, ele não vai respeitar os demais direitos infraconstitucionais. E por aqui há uma gama de delitos, né, suspeita de delitos, que são infraconstitucionais. E que a ênfase que se dá a um delito infraconstitucional não é a mesma que se deveria dar, não tem sido dado a mesma ênfase à violação da Constituição. Então, me parece que a noção de que Bolsonaro viola a Constituição ainda não está arraizada na sociedade. E a gravidade disso, me parece, porque eles pegam assim fatos, leis esparsas que Bolsonaro violou, mas a própria Constituição, que emana o direito, que é a fonte formal, material do direito, Bolsonaro ataca diariamente. Ele ataca quando ele viola terras indígenas, quando ele não cuida das terras indígenas, diz que não vai demarcar, quando é obrigação de demarcar pela Constituição, artigo 231. Então, quando ele viola o meio ambiente, que é o dever do Estado proteger o meio ambiente, ele está violando a Constituição. Quando ele viola, ataca os direitos humanos, ele está violando a Constituição. Quando ele ataca o Poder Judiciário, ele está violando o guardião da Constituição, porque sem o guardião da Constituição não há como defender a Constituição. Se elimina a credibilidade do Poder Judiciário como um todo, o direito vai se perdendo e vai se colocando no lugar as ideias bolsonaristas de desrespeito aos direitos humanos, desrespeito às leis, ao cumprimento das decisões judiciais. Ele já declarou: eu não vou cumprir. Como é que um presidente fala que não vai cumprir decisão judicial e permanece no cargo? Então, essa análise aqui poderia ser aprofundada, essa análise da reportagem do Folha de São Paulo, poderia aprofundar e fazer uma análise mais ampla. Bolsonaro não respeita a Constituição. Não é que ele não respeite as decisões judiciais, ele não respeita a Constituição como um todo. Ele não respeita, ele não é um presidente que mereça estar no cargo. Ele não é um presidente que mereça estar no cargo. Ele faz o que dá na cabeça. Se ele quiser, amanhã ele fala que vai dar um golpe, hoje ele fala, ontem ele falou. Então, ele diariamente fala que vai dar um golpe, que o exército é dele, a Constituição é ele, e trata as pessoas com desrespeito, não responde a perguntas. Faço aqui um desafio aos jornalistas para entrevistá-lo.
O presidente não responde às perguntas, ele é agressivo com isso. Isso é atentar contra a Constituição. Os repórteres, a imprensa está sendo atacada e não responde à altura. Uma análise dessa aqui, que é feita, até uma reportagem bem feita, mas uma análise poderia aprofundar, poderia esclarecer para a população que Bolsonaro é um risco à democracia. Eu venho falando isso desde 2018, antes das eleições, quando eu publiquei um texto no Facebook. Ele é uma ameaça à democracia. Ele não se trata de não respeitar uma decisão judicial, não se trata de interferência na Polícia Federal. Isso aí secundário. Isso é secundário. Uma pessoa que não responde, uma pessoa que não respeita a Constituição, ela não vai respeitar nada que está infraconstitucional, ela não vai respeitar nada que está dentro da democracia, dentro do direito. Ele não trata o direito da forma que uma autoridade pública, um servidor público, deve tratar, é obrigado a tratar. Vocês viram que tem a lei de crime de responsabilidade, eu já falei aqui no canal sobre essa lei. Então ele joga no lixo todas as leis do país. Eu até estou escrevendo um texto falando sobre as leis que Bolsonaro viola. Eu estava bem adiantado nesse texto, depois parei porque eu vi que não vai para frente, o PGR não investiga. Então, fica ali a gente falando, e fica mais um texto jogado aí, né? Mas eu vou terminar, quando eu terminar, eu vou fazer uma conclusão aqui, num vídeo falando sobre isso. Todas as leis que ele viola, a lei maior é a Constituição. Então, se você viola a Constituição, as outras leis estão sendo violadas automaticamente. Se você não respeita a Constituição, você não vai respeitar o Estatuto do Idoso. Se você não respeita a Constituição, você não vai respeitar o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estatuto do Índio, o direito ambiental. Você não vai respeitar o direito à seguridade social, você não vai respeitar o direito trabalhista, você não vai respeitar o direito previdenciário. A Constituição é que fundamenta, é a base de tudo isso. Se você despreza a Constituição, você quer dar um golpe de Estado, automaticamente você está destruindo todos esses pilares que são fundamentos, princípios, objetivos, forma do Estado se comportar, deveres e obrigações. Então, você está dizendo que eu não respeito isso não vai funcionar na sua gestão. Então, acho que o Folha de São Paulo poderia aprofundar, trazer a realidade do que Bolsonaro representa. Ele apenas não é uma simples interferência. Ele ataca diretamente o Poder Judiciário. A prova disso, ele atacando as urnas, o TSE, Tribunal Superior Eleitoral. Ele ataca a Constituição, quando ele fala que quer fechar o Congresso Nacional, quando ele discursa apoiando pessoas pedindo o fechamento do Congresso, quando ele diz em 7 de setembro a respeito que não vai obedecer mais decisões judiciais, quando incentiva apoiadores a pedir o AI-5, a atacar pessoas que são contrárias a ele. Então, isso tudo tem que ser falado, tem que ser trazido para as pessoas de forma clara, com os fatos, e mostrar que Bolsonaro não merece ser o presidente do Brasil. E que isso deve ser corrigido nas urnas, já que o PGR e a Câmara não têm cumprido o seu papel de controle de freios e contrapesos. Um forte abraço, até o próximo vídeo.